Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida. Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que devo ser batizado, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos o 29º domingo do tempo comum e nós começamos a ouvir um texto do profeta Isaías, dos capítulos que nós chamamos no profeta Isaías de passagens do servo sofredor. É reconhecido no profeta Isaías os textos que falam do sofrimento e que antecipam tudo aquilo que depois nós vamos ver com Jesus no Calvário. Como nós, vendo o que se passa com Jesus, lembramos imediatamente de tudo o que diziam os textos do servo sofredor lá no profeta Isaías. Hoje de novo, portanto, ouvimos um trecho falando sobre o sofrimento que também aparece na fala de Jesus no Evangelho, quando ele diz para os filhos de Zebedeu: olha, vocês vão beber o cálice que eu vou beber, vocês vão ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Jesus falando do batismo de sangue, do seu martírio, da morte, e dizendo para os apóstolos: olha, de fato vocês vão passar por isso também, como realmente passaram pelo martírio, foram assassinados, assim como Jesus. A carta aos Hebreus, na segunda leitura que nós ouvimos hoje, diz que nós temos um sumo sacerdote capaz de compadecer-se de nós, porque ele mesmo experimentou em sua carne o sofrimento. Então, nós vamos dividir essa reflexão nesses dois momentos. O primeiro, fazendo essa ponte entre primeira leitura, Evangelho, e segunda leitura,
que falam desta dimensão do sofrimento, ainda que não seja o tema principal da liturgia de hoje. Mas, completando esse tema com agora o texto da carta aos Hebreus, o autor diz que nós não só temos este intercessor, aquele que se compadece porque também sofreu, que é Jesus, mas o texto diz que nós precisamos ficar firmes na fé. Às vezes, diante da dor e do sofrimento, é fácil naufragarmos, sucumbirmos, nos distanciarmos de Deus. É preciso ficar firmes diante da dor, do sofrimento, do martírio. Eu aqui, não sei se foi semana passada ou mais tempo, eu disse que entre os que sofrem e entre os que fazem sofrer, é melhor que fiquemos entre os que sofrem. Porque se nós estamos entre os que sofrem, nós, como diz São Paulo, vamos associando à nossa carne o que falta ao sofrimento de Jesus. Estou citando uma passagem de São Paulo. Ou seja, trazer para a nossa carne também um pouco do sofrimento que Jesus passou, sendo inocente, mas passou por nós. Então, se precisamos sofrer, carregar uma cruz, passar uma dificuldade, assumamos isso com serenidade e confiança em Deus. Jamais estejamos do lado daqueles que fazem sofrer, daqueles que criam sofrimento para os outros. E isso está presente no Evangelho. E agora na segunda parte, quando Jesus faz um alerta para os discípulos: os grandes e os poderosos tiranizam e oprimem os pequenos, os pobres. Entre vós não deve ser assim. O que Jesus constata no tempo dele, tempo do Império Romano, existe nos nossos dias. Os grandes, os poderosos, os que governam, os que têm nas mãos não só o governo, mas o poder capital no país, querem para si, querem mais para si, e quando precisam tiram dos pobres, dos trabalhadores, dos assalariados. Sempre que se precisa fazer um reajuste, um ajuste no país, sempre quem paga a conta é o povo. Não são as grandes fortunas, não são os grandes e poderosos. Jesus já passava por isso no tempo dele. Mas reconhecendo que isso existia no tempo dele e ainda existe, deve ressoar forte nos nossos ouvidos a admoestação de Jesus: entre vocês não seja assim. Entre nós cristãos, que seja diferente. Que sejamos luz no meio da treva, que sejamos sal no meio desse mundo insosso e distanciado de Deus. Portanto, diante de toda a propaganda que nos coloca como senhores do tempo e da história, diante de toda a dimensão individualista, egoísta, da indiferença que existe nos tempos de hoje, ouçamos Jesus no Evangelho que nos diz: o Filho do Homem não veio para ser servido. Nós que às vezes buscamos a glória deste mundo, ou agimos como os filhos de Zebedeu, Tiago e João, interesseiros, querendo um lugar de importância. E olha que são amigos de Jesus dos mais próximos. Não são gente que ia encontrar com Jesus de vez em quando, não. São amigos, são apóstolos, é do grupo de confiança de Jesus. Ainda assim, movidos por ambições mesquinhas, estão pensando neles, não em todos. Como isso vai se repetindo ao longo da história, como às vezes nós também, que temos tanta proximidade com Jesus, nos deixamos levar por ambições, por interesses escusos, por mesquinharias, pensamos em nós, mas não pensamos no todo, sobretudo nos que sofrem e que precisam da nossa atenção, misericórdia e compaixão. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o 29º domingo do tempo comum nos ajude a recuperar essa dimensão do serviço.
para que não busquemos a glória do mundo, as coisas que passam, mas que o nosso interesse esteja na salvação, servindo aos outros neste mundo, para que a nossa glória seja alcançada no futuro diante de Deus.